Deus. Agora estaremos no momento da mensagem, onde Deus continuará falando aos nossos corações. Quero chamar a irmã Natália. Estarei orando agora para que o Senhor abra os nossos corações e que estejamos atentos ao que Ele quer falar conosco. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, novamente, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te louvando, ó Pai, te engrandecendo, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Senhor, agora peço que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, que estejamos atentos, Senhor, com os ouvidos abertos, Senhor, para o que o Senhor quer continuar a falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua serva, Senhor, venha falar somente aquilo que o Senhor quer que ela fale. E que, Senhor, não apenas fique aqui nessa igreja o que foi falado, mas que guardemos, Senhor, conosco ao resto da nossa vida, Senhor, para que continuemos, Senhor, a Te adorar e Te engrandecer e seguir os Teus caminhos. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar. Eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor nessa manhã. O Jaime e a Bruna me chamaram há certo tempo, tentei fugir, mas como Isaac, mas não deu muito certo. Porque quando Deus quer que a gente faça alguma coisa, a gente tem que obedecer. E é o tema desse ano, né, da nossa igreja, obediência. Ou você obedece ou obedece. Então, nessa manhã, estou em obediência ao Senhor e em total dependência dEle. Quero agradecer ao nosso pastor. Ele, infelizmente, não pôde estar aqui, mas tenho certeza que irá assistir, que ele falou para mim. E eu quero agradecer a confiança dele por estar ministrando a palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande. Trazer a mensagem do Senhor é uma responsabilidade única e muito grande. Eu quero agradecer também aqui a presença do meu esposo, que ele, na verdade, me perturbou para aceitar esse convite. Ele não só insistiu, e tem sido o meu apoiador para que eu esteja aqui. Quero agradecer também a presença da minha cunhada, que falou que o quarto homem da fornalha estaria comigo aqui, então eu não precisaria temer. Então, que está sendo uma bênção na minha vida. E quero agradecer também especialmente a presença dos meus pais. Hoje é aniversário da minha mãe, então acho que eu pregar aqui é um presente para ela. Eu acredito que toda mãe espera ver os filhos na presença do Senhor, então estou dando um presente para ela hoje. Amém? Desde que eu recebi o convite para estar pregando a palavra do Senhor, uma palavra ardeu muito no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Então, nós vamos fazer a leitura do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10 e depois do versículo 19 ao versículo 21. Como a versão da minha Bíblia é a versão Almeida Corrigida, eu vou estar fazendo a leitura com os irmãos aqui da NVI. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Diz a palavra do Senhor. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: Aqui estou. Ele correu até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Eu não o chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não o chamei. Volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino.
e lhe disse: vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Verso 19, por gentileza. Então Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, pois foi ali que o Senhor se revelou a Samuel por meio da sua palavra. Esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido. E nós ouvimos diversas vezes falar sobre Samuel. Desde quando nós somos do departamento infantil, nas aulas que as tias passam, nós já sabemos sobre a história de Samuel. Mas o Senhor falou de uma forma diferente ao meu coração a respeito desse texto. E o tema da mensagem que eu gostaria de trazer nessa manhã é o despertar de uma nova geração. É interessante, às vezes, a gente analisar alguns fenômenos sociológicos que estão acontecendo ao nosso redor, porque o próprio Jesus disse que esses fenômenos que acontecessem na sociedade seriam indícios da volta dele. E o tema do nosso congresso é justamente esse, a volta de Cristo, o Maranata, é clamarmos pela volta do Senhor. Uma geração, ele é um grupo de pessoas que nasce num determinado período de tempo, num período ali específico da história. E essas pessoas compartilham de pensamentos, de valores, de costumes, de comportamentos em geral. E esse comportamento dessas pessoas, inclusive, define os acontecimentos históricos que ocorrerão naquele momento. Pela primeira vez, esse assunto sobre divisão de geração surgiu com um ensaio chamado O Problema das Gerações. Ele foi escrito na década de 1920 por um sociólogo chamado Karl Mannheim. Ele começou a estudar como cada geração se comportava e como aquilo ali influenciava todo o contexto histórico. Mas essa expressão de divisão de geração só começou a ser conhecida a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi quando as taxas de natalidade começaram a crescer muito, porque o mundo estava saindo de duas guerras que abalaram todo o mundo, e as pessoas estavam começando a ter mais acesso à saúde, começando a não precisar ir para a guerra. Então, as pessoas estavam nascendo mais. Com o aumento da taxa de natalidade, essa expressão começou a ser mais popularizada. Existem outras gerações, mas eu queria começar falando sobre a geração silenciosa, que é uma geração de pessoas que nasceu no período de 1928 até 1945. Não sei se vamos ter pessoas com essa idade aqui, mas são pessoas de 79 a 96 anos. Essas pessoas viveram a Grande Depressão em 1929, que foi uma grande crise econômica que o mundo viveu, e essas pessoas também passaram pela Segunda Guerra Mundial. Então, são pessoas que vêm de um momento de instabilidade econômica muito grande. Um momento em que o mundo precisou se reconstruir, em que as pessoas tiveram que trabalhar mais para reconstruir o mundo como ele era, e até melhor, porque o mundo todo estava destruído. Então, essas pessoas específicas passaram a adotar um comportamento. Essas pessoas que hoje têm de 79 a 96 anos, costumam valorizar a estabilidade financeira. Você ter um emprego, um patrimônio que te garanta quando você for mais velho. Essas pessoas também valorizam o trabalho árduo, você acordar cedo, você trabalhar, batalhar muito pelas coisas que você quer. Também tem muito apego a respeito pelas autoridades e pelos laços familiares. Eles querem estar mais perto da família. Tudo isso é um reflexo justamente dos acontecimentos históricos e do momento em que essa geração nasceu. A segunda geração, para nós seguirmos a sequência, é só um detalhe que esses períodos eles variam, dependendo da literatura que você vai estudar. Alguns sociólogos especificam um período, outros especificam outro, mas por uma questão didática, até da gente ficar com os acontecimentos históricos bem marcados, por exemplo, a virada do milênio, eu seguir essa divisão de períodos. A segunda geração é das pessoas que nasceram entre 1946 e 1964. Hoje essas pessoas têm de 60 a 78 anos. Acho que aqui a gente já vai ter mais gente. Essa geração ela ficou conhecida como geração Baby Boomers. Mas por que esse nome?
porque o aumento da taxa de natalidade após a Segunda Guerra Mundial fez com que literalmente acontecesse uma explosão de bebês. Então essa geração ficou conhecida como a geração Baby Boomers, que sai da Segunda Guerra Mundial e começa a crescer essa taxa de natalidade. Essas pessoas, por terem vivido um período pós-guerra, são mais preocupados com a aposentadoria. São mais preocupados com trabalhar, contribuir e conseguir se aposentar para ter uma velhice saudável. Essas pessoas também são muito preocupadas em transmitir valores para as próximas gerações. Então, nós temos aqui o nosso grupo da terceira idade, que sempre se importa de dar um conselho, de dar uma orientação. São pessoas justamente dessa época, que se preocupam em fazer com que as novas gerações não cometam os erros antigos, das gerações antigas. A terceira geração, e aí eu acho que já vai ter um pouco mais de gente aqui, é das pessoas nascidas entre 1965 e 1985. Essas pessoas hoje têm de 39 a 59 anos. Essa geração ficou conhecida como geração X. Essa geração viveu o crescimento dos meios de comunicação em massa. Da televisão, que era monocromática e depois começou a ficar colorida, nem todo mundo tinha no início. Então, essa expansão, essa globalização do mundo, foi a geração X que começou a viver. Essa expansão de nós vermos um noticiário lá dos Estados Unidos, nós termos notícias do mundo todo, toda essa informação em massa começou a ser vivida justamente por essa geração. E um ponto interessante dessa geração também é que, geralmente, essas pessoas nasceram em famílias muito numerosas ou, então, com pais que trabalhavam fora. Então, essas pessoas precisaram aprender a cuidar da casa mais cedo, precisaram aprender a fazer uma comida mais cedo, a cuidar dos irmãos mais novos, dar um banho num bebê, precisaram ajudar os pais. Os meus pais, por exemplo, cresceram nessa geração, nasceram nessa geração e precisaram cuidar muitas vezes da casa, precisaram cuidar dos irmãos, precisaram estar ali dando uma assistência aos pais. Por isso, essa geração é mais responsável, se preocupa muito em ajudar as pessoas, em cuidar dos outros. Um outro ponto importante é que eles também valorizam a estabilidade. Geralmente, as pessoas dessa geração ficam muito tempo no mesmo emprego, porque se apegam à estabilidade e, às vezes, não arriscam muito, igual a gente, de, às vezes, sair de um emprego de repente. Essas pessoas pensam muito em o que eu farei com a minha família, como eu vou sustentar a minha família se eu sair do meu trabalho agora. Então, essas pessoas se preocupam muito. E aí, eu fiz uma pesquisa com os meus pais, porque, claro, eu não sou dessa geração. E aí tem algumas características dessa geração que com certeza os irmãos vão lembrar. Quem aqui usou o quichute? Ó, quanta gente. Era o tênis da moda da pessoa que não tinha dinheiro. Era o quichute. Quem aqui chegou a ter o conga? Ó, já melhorou um pouquinho aí, ó. O conga já era um pouquinho melhor, né? Já muda a situação. E quem aqui já tomou suco de pó Quisuco? Aí, ó. Todo mundo gostava de quisuco. Mas aí tem também a galera que quase morreu engasgada com bala soft. São características da geração X, que brincava de queimada na rua, mas também tinha que limpar a casa, que brincava no final do dia com os amigos, mas também tinha responsabilidade. E tinha que honrar com essas responsabilidades. O papel higiênico rosa, e por aí vai. Não é? São marcas dessa geração, da geração X. E aí eles também viveram o surgimento do telefone móvel. Eu lembro que meus pais, eles tinham um telefone com anteninha, aquele negócio enorme, que você tinha que puxar a anteninha para poder funcionar, porque senão não dava sinal. Minha mãe tinha um preto, era o amor da vida dela, aquele telefone. Que era a moda, a última moda. Eu lembro também de quando eu andava de Kombi com a minha mãe, a gente usava aquele vale transporte, aquele papelzinho coloridinho. Nossa, trocava aquilo ali, valia dinheiro. A gente conseguia comprar as coisas com aquele papelzinho, né? Hoje em dia a gente tem dinheiro virtual, mas naquela época era o vale transporte, que era o nosso dinheiro. E passando dessa geração, nós temos a geração dos que nasceram entre 1986 e aí, por uma questão didática, eu parei em 1999. Algumas pessoas vão dizer que vai até 1996, 1995, mas eu acredito que a virada do milênio marcou uma nova geração. Então, eu paro em 1999. Essas pessoas, hoje eu estou incluída nessa geração, que é a geração Y, tem de 25 a 38 anos de idade. Essa geração aqui já é do Jaime, da Bruna, minha, do meu marido, a gente
já é dessa geração Y. É a geração que viveu a ascensão das redes sociais, que é quando surgiu o Orkut, quando surgiu o Tumblr, quando surgiu o MSN, aquele pessoal que ficava vibrando a tela dos outros para chamar atenção, porque tinha que atender logo, que mandava aquele menininho que tacava nesse negócio na tela, aquelas coisas do MSN mesmo, que viveram o surgimento do Facebook, que hoje em dia já não é nem mais tão popular assim, mas que viveram isso, viveram o surgimento do antigo Twitter, que agora é o X, mudou, até isso mudou. Essas pessoas viveram essa ascensão das redes sociais, em que tudo se resumia a redes sociais, a postar, a compartilhar as coisas, o surgimento do YouTube, que nem tinha tanta visualização assim, que a gente começou a ver aqueles vídeos idiotas de hipopótamo dançando. O YouTube era isso, gente. Era tutorial horrível de maquiagem, era isso que se resumia o YouTube. Hoje em dia você pode fazer um curso online pelo YouTube, porque tem tudo ali. O YouTube cresceu muito. Então, nós vivemos essa expansão das redes sociais. E aí, algumas marcas, algumas coisas que o pessoal da minha geração vai lembrar, é a tristeza de quando acabou a TV Globinho. Porque, sinceramente, aquilo ali acabou com a nossa geração. A TV Globinho acabou, o Bom Dia e Companhia começou a ser apresentado pelas crianças, aí acabou. E nós gostávamos disso, fazia parte do nosso dia a dia. Às vezes eu acordava cedo para ver Tom e Jerry. Era uma coisa que eu adorava. Eu tenho DVD até hoje lá na casa dos meus pais, que eu ganhei no McLanche Feliz, que também dava presentes muito melhores do que ultimamente. E outra marca também da nossa geração, eu não sei se vocês vão lembrar daquele lindo cheirinho de álcool do mimeógrafo da professora. Aquele cheiro absurdo que contaminava toda a sala, que a gente começou a ficar viciado no cheiro do álcool. E a folha saía quentinha. A gente já pegava para poder escrever, às vezes estava frio, eu botava meu rosto na folhinha, porque ela vinha quente do mimeógrafo. A professora tinha o maior trabalho de escrever à mão, aquele texto todo. Hoje em dia, só ela imprimir pronto na internet, a maioria das professoras acham materiais já prontos, e é só imprimir, é muito mais fácil. Mas as professoras tinham todo o trabalho de escrever e manchava tudo, e era aquele caos, e elas tinham que fazer isso enquanto estavam dando aula ainda, que 30 crianças na sala, e a professora ainda tinha que se virar para usar o mimeógrafo. Uma outra coisa interessante, eu não sei se vocês vão lembrar do gosto, do traquinas de limão, do traquinas de banana. Eu não sei por que acabaram com isso, o traquinas de limão era o melhor. Essa geração nunca saberá esse sabor. Um traquinas verdinho, gente, aquilo ali acabou, infelizmente. Eu nem sei em que ano acabou, mas sinto falta. O traquinas era muito bom. Uma outra coisa que vocês vão lembrar é de perder horas e horas para achar o melhor filme para o final de semana, porque na quinta era dia de promoção na locadora. E aí você pegava o filme e só devolvia na segunda-feira. Olha que luxo você alugar no final de semana, ainda tinha desconto. Eu lembro que eu ficava horas com a minha mãe para escolher, porque minha mãe falava, você pode escolher 3 ou 2 dos 5. Aí eu ficava lá na sessão infantil procurando algum filme, alguma coisa que eu queria assistir. Eu lembro de ter visto todos os filmes do High School Musical alugados da locadora. Outra coisa que nós também gostávamos era do relógio mais conhecido como Champion. Tá errado, mas a gente falava Champion. Aquele relógio colorido que trocava pulseira. Eu amava aquele relógio. E ele era caro. Eu implorei para o meu pai comprar aquilo. Ainda bem que ele me ouviu e comprou para mim. Eu tive um privilégio de viver o Champion. Uma outra coisa também que marcou a nossa geração foi a calça colorida. Vocês lembram? A calça colorida e o cabelo jogadinho dos meninos? Ainda bem que isso não voltou. Mas, meu Deus do céu, como a gente gostava. A calça roxa, a calça vermelha, a calça verde-limão. Quanto mais neon, melhor, né? Era assim que a gente vivia. Os óculos coloridos. Vamos apagar isso da nossa história. Essa foi a geração Y, a minha geração. Mas nós estamos vendo agora, e a maioria dos nossos jovens são dessa geração, que é a geração Z, que nasceu de 2000 até o ano de 2012. São as pessoas que têm de 12 a 24 anos hoje. E os nossos jovens são dessa geração, vocês são dessa geração, a geração Z. Essa geração é a geração dos nativos digitais. Vocês já nasceram quando a internet banda larga já existia. Você não precisava ficar para ver a internet funcionando.
Vocês já nasceram numa era em que o notebook era popularizado. O notebook antigamente era dessa grossura. Numa era em que as pesquisas escolares, no mínimo, eram no Google. Hoje nós temos o ChatGPT e até o Gemini. Então, a gente já tem um novo ritmo. Uma geração que nasceu quando o smartphone já estava aí. Uma geração que nasceu quando todo mundo já tinha um telefone. Quando o telefone fixo já estava caindo em desuso. Eu não tenho na minha casa um telefone fixo. Eu não sei os irmãos, mas nem vejo um motivo para ter um telefone fixo hoje, porque eu posso até falar por vídeo pelo meu telefone. Eu não preciso de um telefone fixo. Então, essa geração cresceu no momento em que as cartas já não existiam mais. E nem o e-mail era tão popularizado assim. A gente usa o quê? O WhatsApp. Nem preciso de uma carta ou até mesmo enviar um e-mail, que ainda foi um pouquinho da minha geração, enviar um e-mail para a pessoa. Às vezes a gente estava fazendo um trabalho de escola, segue por e-mail o trabalho. Não, essa geração já manda tudo no WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp do trabalho, já manda tudo por lá e a gente já resolve, faz uma chamada de vídeo para saber como é que vai apresentar. Usam slides para apresentar os trabalhos, eu tinha que fazer com cartolina, gente, isso é desumano. Fazer minha mãe, domingo à noite, fazer um trabalho de cartolina comigo. Essa geração já está o quê? Mais avançada, mais atualizada. As redes estão aí, hoje a gente tem uma rede social da igreja, que eles administram muito bem, tem os vídeos, é super engraçado, eles mostrando os irmãos. Isso é uma característica da nova geração. É uma geração também que nasceu numa sociedade muito preocupada com questões climáticas, com questões de saúde mental, uma geração mais preocupada com inclusão social de pessoas, por exemplo, com deficiência, uma geração que nasceu com outro ritmo, que já nasceu já com um ritmo mais acelerado. E por essa questão de serem mais acelerados, vocês tendem a ser mais imediatistas. O que é isso? Eu quero tudo para ontem. Porque se eu consigo acessar um vídeo aqui, eu consigo, por exemplo, usar uma inteligência artificial para resumir o vídeo para mim, sem eu precisar assistir ele durante 2 horas, eu quero que as coisas aconteçam muito rápido também para mim. Eu não tenho mais tempo para perder. E é por isso que o TikTok ficou tão popular. Porque você tem ali vídeos curtos que são engraçados, você fica passando aquilo ali e você não perde muito tempo. Essa geração também, não sei se todos aqui perceberam, mas é uma geração mais autodidata. Que não precisa tanto pagar um cursinho específico, mas só de assistir na internet já sabe falar inglês, só de assistir na internet já sabe programar, só de assistir na internet já aprende aquilo ali. É mais autodidata, não precisa tanto de um professor. Os jovens de hoje estão evoluindo mais em relação a isso, conseguem aprender qualquer coisa com muito mais facilidade. Essas são algumas dessas características. E uma característica também muito interessante são os streamings, que antigamente a gente precisava gravar do rádio, ou então com um pendrive, o MP3, que tinha uma entradinha de pendrive. Hoje em dia você baixa lá o Spotify, o Deezer, e você escuta a música que você quiser, a hora que você quiser. Tudo é muito mais prático e muito mais rápido. Hoje em dia nem fritura você precisa fazer, porque você tem uma air fry. Você não suja a tua casa inteira de gordura, além de ser mais saudável. Então nós vivemos numa geração, estamos com uma geração atual, que é a geração dos nossos jovens, que é muito mais acelerada, que tudo tem que ser mais prático. E depois dessa geração, que é a geração das pessoas de até 11 anos, são os chamados geração alfa. São das crianças ainda. E essa geração, que é a geração alfa, ela tende a ser muito mais acelerada do que a geração Z, que é a geração dos nossos jovens. Essas crianças nasceram imersas em inteligência artificial, em que tudo é tecnológico, muito mais do que para a geração Z. Essas crianças nasceram num período de pandemia. E se você parar para pensar, as crianças que nasceram de 2020 para cá, elas sofrem ainda reflexos da pandemia. Eu, particularmente, tenho uma cliente que ela tem uma filha de 3 anos. Eu sou advogada e eu atuo para ela em questão de família. E a filha dela nasceu na pandemia. Ela nasceu em 2020. A filha dela tem uma extrema dificuldade de ficar longe dela e da avó. Porque ela cresceu no momento em que ela não podia sair de casa. Ela não podia interagir com outras pessoas. Então, hoje ela tem uma certa dificuldade de ficar na escola. Ela tem uma certa dificuldade de conhecer pessoas novas. Então, você vê que os acontecimentos históricos,
eles influenciam as gerações e, ao mesmo tempo, a geração influencia nos acontecimentos históricos. No momento em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo uma transição de geração. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos muitos jovens hoje na nossa igreja envolvidos nas atividades da igreja. Nós temos muitos jovens que trabalham na mídia, muitos jovens que tocam instrumentos, muitos jovens que cantam, muitos jovens que ensinam, muitos jovens que trabalham com as crianças, que ajudam na cantina, que ajudam a coordenação dos jovens. Nós estamos vivendo uma transição em que a geração Z está assumindo os cargos. A geração Z está saindo para o mercado de trabalho. Nós estamos em um momento histórico de transição. E pode parecer que não, mas o texto que nós lemos marca uma transição de geração. Para a gente poder entender a história de Samuel, a gente tem que voltar um pouquinho lá para trás. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. A Bíblia nos conta que um dos atos finais da vida de Moisés, que é super conhecido, um dos maiores líderes da história de Israel, um dos últimos atos dele foi transferir a liderança do povo para Josué, que era como um discípulo para ele. E Josué, ele leva muito bem essa liderança. Nós vamos ter no livro de Josué diversos acontecimentos, inclusive a queda dos muros de Jericó, que é uma passagem muito conhecida. Isso aconteceu sob a liderança de Josué. E nós vemos uma vida de sucesso para Josué, que insistia, não, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, não importa o que aconteça. Ele era uma pessoa decidida. Só que um dia Josué morre. E os líderes que vieram depois dele, que acompanharam essa trajetória dele, também morrem. E a Bíblia vai nos dizer que depois dessa morte, depois da morte desses líderes, surge uma nova geração. E essa geração não conhece a Deus. Essa geração não conhece os feitos de Deus para o povo, inclusive quando o povo foi tirado do Egito. Essa nova geração desconhece o próprio Deus de Israel. E o que vai acontecer a partir disso? Essa geração vai começar a ser idólatra. Vai começar a servir a Baal, a Astarote, a deuses estranhos e, inclusive, a oferecer sacrifícios brutais dos seus próprios filhos. Essa geração vai ser uma geração totalmente corrompida. E por causa desse pecado, dessa geração nova que surge, Deus permite que os inimigos passem a oprimir o povo. Só que pela misericórdia de Deus, a partir do momento que o inimigo oprimia o povo, Deus levantava uma figura. E essa figura era o juiz. E o juiz, qual era a responsabilidade dele? Liderar o povo para se libertar dessa opressão, incentivar o povo a se voltar para Deus, fazer uma reforma religiosa no meio do povo e fazer valer as leis de Deus. Esses juízes, eles eram juízes locais, de administração local. E toda vez que o povo era oprimido, Deus levantava um novo juiz. E nós temos aí vários exemplos. Gideão, nós temos o exemplo de Débora, nós temos o exemplo do próprio Sansão, que era um juiz. Vocês acreditam que o povo viveu nessa história de pecado e libertação durante mais de 450 anos? Imagine, geração após geração, isso sempre se repetindo. O povo se afastava de Deus, Deus levantava um juiz, o juiz morria, o povo se afastava de Deus novamente. Deus levantava um novo juiz, o povo se arrependia, se voltava para Deus, mas a partir do momento que o juiz morria, o povo voltava a fazer tudo novamente. E isso durou mais de 450 anos. Nós vamos ver isso muito claramente lá em Juízes. Eu vou pedir para o pessoal da mídia nos ajudar. Em Juízes, no capítulo 2, no verso 10, a palavra de Deus vai nos contar exatamente o que está acontecendo nesse cenário da época dos juízes. O que o povo está fazendo, o que está acontecendo aqui? Olha, o que a Bíblia vai nos dizer. Depois de toda aquela geração foi reunida, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito.
Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com os deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados haviam andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que lhes levantava um juiz, o Senhor estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. A Bíblia narra essa situação. E o contexto onde Samuel nasce ainda é esse contexto. Só que o juiz da época se chamava Eli, e ele também era o sumo sacerdote. A Bíblia nos diz que havia um homem que era efraimita, e ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Penina, e ela tinha muitos filhos, e a outra se chamava Ana. E a Bíblia nos deixa claro que o próprio Deus tornou Ana estéril. Ela não podia ter filhos, ela não podia gerar. E ano após ano, essa família subia até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor, para adorar ao Senhor, para participar das festas do povo. E todo ano Ana precisava conviver com Penina e com essa angústia, porque a Bíblia nos diz que Penina a afrontava. Ela debochava da cara dela. Ah, mas eu tenho filhos e você não tem. Eu sou muito abençoada por Deus e você não é, porque você é estéril, porque você não pode gerar filhos. E ela tinha todos os anos que conviver com essa dor e com essa angústia. Só que tem um ano em que ela decide no coração dela dar um basta em toda aquela angústia que ela estava vivendo. Ela come, ela bebe e ela vai até o tabernáculo. E a Bíblia nos diz que ela chora, ela chora, ela chora. E a dor dela era tão grande que não saía a palavra da sua boca. Ela só balbuciava. Ela só sabia mexer os lábios dela. De tanta dor que ela sentia, pela vergonha que ela sofria dia após dia com essa mulher. E Eli, que era o sumo sacerdote e o juiz, ao ver que Ana está desse jeito, ele fala, ela só pode estar bêbada. Porque as pessoas aqui tomaram vinho, as pessoas aqui estão celebrando, muito provavelmente essa mulher está embriagada. E ele chega até ela e fala, por que você está embriagada? E Ana vai e fala, eu não estou embriagada, eu só estou muito angustiada. E ele olha a situação daquela mulher e aí dá um estalo nele e ele percebe, então que Deus ouça a sua petição, que Ele atenda ao teu pedido. E como Deus ele é fiel e como Ele nos abençoa, mesmo que não mereçamos, a Bíblia nos diz que essa mulher, ela fica grávida. E o interessante aqui é que o pedido da Ana não era um pedido para ela. Ela não queria um filho para esfregar na cara da Penina. Não, eu tenho um filho, agora você não vai poder mais zombar da minha cara. O pedido de Ana foi um pedido muito interessante, porque ela pede um filho para entregar a Deus, ela não pede um filho para ela. E Deus, ao ouvir a oração dela, Ele atende a esse pedido. E o mais legal nessa história é que a Ana honra com o voto dela. Porque muitas das vezes a gente faz um monte de promessa para Deus, né? Não, Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou todo dia para a igreja. Não, se o Senhor me der uma bênção, me abrir uma porta de emprego, eu vou ajudar na sua casa. Não, porque se o Senhor me der um filho, ele vai servir na sua casa, eu vou ensinar ele nos teus caminhos. E às vezes a gente não cumpre os nossos votos com Deus.
Deus nos abençoa, mas nós nos esquecemos daquilo que nós prometemos a Deus. E Ana, assim que o menino é desmamado, com 2, 3 anos, ela entrega o próprio filho para servir ao Senhor no tabernáculo. E aqui tem uma situação um pouco interessante, porque vocês se lembram que no contexto dos juízes o povo estava afastado de Deus? A Bíblia vai nos dizer, o que a gente leu inclusive no início da leitura, que os profetas eles não eram conhecidos pelo povo, porque a palavra de Deus já quase não se ouvia mais. Era uma coisa rara. Já não se ouvia mais a mensagem de Deus nesse contexto. As visões cessaram. Não havia mais profeta conhecido em Israel. E uma outra questão é que Eli, que era o juiz e que deveria conduzir o povo a se voltar para Deus, ele mesmo era omisso com a sua própria casa e com a sua missão diante de Deus. Para além disso, os filhos de Eli, que deveriam sucedê-lo porque o sacerdócio era hereditário, eles estavam totalmente imersos em pecado. Eles eram os sacerdotes do Senhor e eles pegavam além da porção que deveriam pegar dos sacrifícios. Uma das regras dos sacerdotes era que a oferta da carne, do animal, deveria ser queimada até que a gordura tivesse acabado, tivesse sido queimada ali como oferta para Deus. E só então o sacerdote poderia pegar uma porção daquela carne. Mas o que os filhos de Eli faziam? Eles pegavam essa carne antes que a gordura fosse queimada e ainda coagiam as pessoas que levavam essas ofertas. Além disso, e aí é de se espantar, os filhos de Eli se prostituíam dentro do tabernáculo e seduziam as mulheres que iam até o tabernáculo. Estamos falando de filhos de um sumo sacerdote e de sacerdotes que serviam no tabernáculo. Para vocês verem como estava totalmente corrompida aquela geração, com total imoralidade, com total afastamento de Deus. E o mais incrível é que Ana manda o filho dela para esse lugar, para esse tabernáculo, onde essas pessoas estão totalmente afastadas de Deus e da palavra dele, dos mandamentos dele. Mas ela manda confiando que o menino vai seguir o caminho certo. Ela manda o menino confiando que pela promessa que havia sobre a vida dele, aquele menino não iria ser como Ofni e Finéias. E sobre a vida de Samuel existem pontos muito interessantes. O primeiro de tudo é que, apesar da Bíblia dizer que a ascendência dele ia até Levi, e os descendentes de Levi que deveriam ser sacerdotes, a família dele não era sacerdotal. Porque se você for observar, o pai dele não era sacerdote. A família dele não estava servindo no tabernáculo. Então, em tese, Samuel não deveria servir como sacerdote. Um outro ponto interessante disso aqui é que quando Ana oferece Samuel a Deus, ela o consagra como nazireu. E o nazireu era uma pessoa separada com santidade para servir a Deus de uma forma especial, como aconteceu com Sansão. Essa pessoa não poderia tocar em pessoas ou animais mortos. Essa pessoa não poderia raspar o seu cabelo, não poderia cortar o cabelo. Essa pessoa não poderia tomar uma bebida forte, um vinho. Essa pessoa estava completamente separada exclusivamente para Deus, para uma missão especial. Um outro ponto interessante da vida de Samuel é que todo ano ele recebia uma estola de linho. Mas se você parar para pensar, esse menino era uma criança. E não fazia sentido ele estar recebendo uma roupa de celebração sacerdotal. Pare para pensar. Faz sentido essa criança estar vestida com um traje de celebração sacerdotal se ela não era um sacerdote? E todo ano, Ana fazia questão de levar uma roupa nova dessa para ele. Veja, a própria Ana está profetizando sobre a vida dele o que ele seria. Um outro ponto muito importante, lá em Números 8, 24 ao 25, eu vou pedir para a mídia projetar para nós acompanharmos, Números 8, 24, a Bíblia nos diz que uma das leis do sacerdócio era que o sacerdote precisava ter no mínimo 25 anos para começar a servir no tabernáculo. E o mais incrível é que nós lemos a passagem e Samuel ainda é uma criança. E a Bíblia deixa claro que ele está servindo no tabernáculo como as funções de um levita. Aí a Bíblia diz, isto diz respeito aos levitas,
os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho do ministério da tenda do encontro. Ou seja, a idade mínima era 25 anos, e a Bíblia diz no outro versículo que aos 50 essa pessoa se aposentava dessas funções. Veja, Samuel não era de linhagem sacerdotal, não era de família sacerdotal. Samuel recebia anualmente uma roupa que ele nem deveria estar usando, porque era uma roupa de celebração sacerdotal. Ele não tinha 25 anos de idade. E, além de tudo isso, ele era uma pessoa consagrada para ser o nazireu antes mesmo de nascer. E aí você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com os nossos jovens? O que isso tem a ver com a nossa geração hoje? Eu vou dizer uma coisa muito triste aqui, mas eu sinto que em muitos aspectos a minha geração falhou com Deus. E quem aqui tem de 25 a 38 anos? Levanta sua mão. Quantos de vocês viveram com jovens dentro da igreja que hoje estão afastados da casa do Senhor? Que perderam até a sua família, casamentos destruídos, que se afastaram completamente dos caminhos do Senhor, pessoas que tinham tudo para serem grandes pregadores, que tinham tudo para serem grandes mulheres de oração, que tinham tudo para serem missionários, para serem enviados. Mas eu sinto que a minha geração se perdeu. Em grande parte, a minha geração se perdeu. E o que Deus está fazendo no nosso tempo? Ele está levantando com urgência uma outra geração. A partir do momento que a minha geração se afastou dos caminhos do Senhor e deu mais atenção a coisas desse mundo, a coisas dessa terra, a responsabilidades que eu tenho que são inúmeras e eu não tenho tempo mais para Deus. A partir do momento que a minha geração seguiu por esse caminho, Deus teve urgência de levantar uma outra geração. E às vezes nós nos questionamos, mas por que esses adolescentes estão trabalhando? Por que eles estão resolvendo essas coisas? Eles são adolescentes. Porque eu e você falhamos e Deus está levantando eles. Deus está levantando essa geração antes ainda do tempo dela. E assim como Ele fez com Samuel. Samuel, eu não tenho tempo de esperar você ter 25 anos. Eu não tenho tempo de esperar você entrar para o sacerdócio. Eu preciso que você sirva no templo hoje. Eu preciso que você se dedique ao serviço hoje. Porque eu preciso de mais gente. Porque eu estou voltando. Veja, havia uma urgência de Deus em levantar Samuel. Uma coisa interessante no texto que nós lemos é que o versículo 7 diz que Samuel, ele ainda não conhecia Deus. Ele servia no templo desde que ele era criança. Ele participava, ele ajudava Eli, ele ajudava a limpar o tabernáculo, ele servia de coração sem querer nada em troca, porque ele nem ganhava nada, ele era só uma criança. Ele era só um jovem, ele era só um adolescente, ele não queria nada em troca. Mas ele não conhecia a Deus. Como assim ele não conhecia a Deus? Esse conhecer a Deus significa ser próximo de Deus. Não é que ele não sabia quem era Deus, ele não sabia o que Deus havia feito. Mas ele ainda não tinha a proximidade suficiente que Deus queria ter com ele. Nós temos hoje na nossa igreja jovens que se dedicam integralmente na casa do Senhor. Nós temos hoje jovens que, se o Jaime e a Bruna chamarem, nós precisamos de vocês aqui de tarde para arrumar a igreja, vocês vão estar. Se vocês precisarem marcar uma oração, vocês vão estar. O Comunhão Mais é lotado. Mas há um detalhe, vocês estão sendo chamados com urgência para esse último tempo, mas Deus quer mais proximidade com vocês. E neste congresso, Deus está chamando vocês para serem mais próximos dEle. Para esse último tempo, Deus precisa de uma geração como Samuel. Já Samuel, ele não só foi um sacerdote, mas ele foi um juiz e ele também foi um profeta. E se nós formos parar para pensar, os sacerdotes eram aqueles que intercediam pelo povo, que guardavam as leis de Deus e que mantinham a adoração a Deus viva ali.
Tanto que a palavra de Deus diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, as ofertas não podem parar, a adoração a Deus não pode parar. E essa era a missão dos sacerdotes. Não deixem o fogo da adoração apagar, não deixem que o povo se esqueça dos mandamentos, intercedam pelo povo, intercedam para que Deus perdoe os pecados do povo. Deus precisa de uma geração de sacerdotes nesses últimos dias. Pregadores que vão pregar o verdadeiro arrependimento, pregadores que vão pregar a verdadeira adoração, uma adoração que não seja egocêntrica, que seja só para que Deus me abençoe, para que Deus me dê um carro, para que Deus me cure, para que Deus me abra uma porta de emprego. Não! Uma adoração sincera em que Jesus seja adorado, em que Jesus seja o centro da nossa adoração, em que nós possamos levantar a mão não para pedir, mas para engrandecer a Deus pelo que Ele é. Precisamos de pregadores nesses últimos dias. A gente fala tanto de avivamento, do avivamento que vai vir sobre esses últimos dias. O avivamento é o arrependimento. O verdadeiro avivamento não é feito de barulho. O verdadeiro arrependimento é feito de lágrimas. O verdadeiro avivamento, ele é feito de reconhecermos que somos pecadores, dependentes de Deus, e que sem a graça de Deus, nós nunca seremos nada. Que nós estamos condenados ao inferno sem a justiça de Deus sobre nós. Essa é a geração que vai pregar o verdadeiro arrependimento, que vai pregar, arrependam-se, porque Jesus está voltando, e se você não se arrepender, a Bíblia está dizendo, o fim será terrível. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é uma boa nova. Olha só, você está condenado, você caminha para o inferno, mas Deus está te dando a oportunidade de voltar atrás e seguir por um caminho de justiça. E basta que você reconheça que Cristo é o seu Salvador. A Bíblia vai nos dizer lá em Apocalipse 3, verso 7 ao 13, sobre uma igreja, a igreja de Filadélfia. As cartas às 7 igrejas da Ásia, elas têm várias interpretações. Uma delas é que realmente eram cartas direcionadas a igrejas que existiram nesses locais. A segunda interpretação é que essas cartas simbolizam períodos da igreja, e sendo a última a igreja de Laodiceia. E a outra interpretação que nós temos é uma interpretação de que essas cartas elas são universais para todos os cristãos, principalmente para aqueles que estão vivendo os últimos dias sobre a face da terra. E aí a Bíblia vai dizer, eu vou pedir aí o pessoal da mídia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, a Bíblia vai nos narrar uma carta que é direcionada à igreja de Filadélfia, que é a única que Jesus não traz críticas. Ele só traz elogios para essa igreja. Essa é a igreja que Cristo espera nos últimos dias. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca fé, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a igreja que Cristo espera encontrar quando Ele voltar. É uma igreja que guarda realmente a palavra de Deus. É uma igreja que guarda realmente os mandamentos do Senhor e que segue os caminhos do Senhor. Como eu disse, Samuel não foi só sacerdote, ele também foi juiz. E os juízes, eles eram levantados em tempos de crise, lideravam o povo em batalhas e, com a orientação divina, buscavam o estabelecimento da lei de Deus.
para esse último tempo, nós precisamos de uma geração de jovens que sejam instrumentos de Deus para o avanço da igreja, defendendo a palavra de Deus, custe o que custar. Nós estamos vivendo nos últimos dias e por enquanto parece que está tudo bem. Mas já tem aquela velha história, depois de tempos de paz, vem tempos de guerra. Por enquanto, a gente está vivendo um momento de liberdade religiosa, entre aspas, um momento em que a gente pode abrir a nossa igreja e cultuar o Senhor, um momento em que a gente pode ter um canal no YouTube para divulgar a palavra do Senhor, os nossos cultos, mas vai chegar um tempo em que isso vai ficar mais difícil. Vai chegar um tempo em que você ser cristão vai ser um motivo de você ser perseguido, um motivo de você ser preso, um motivo de quererem calar a sua voz. E para esses últimos dias, nós precisamos de juízes que continuem fazendo com que a igreja avance. Nada vai parar a igreja, porque a Bíblia diz que mesmo que você não clame, as pedras clamarão. Mas Deus está te convidando para fazer parte disso. Deus está te convidando para participar desse avanço da igreja. E nos últimos dias a igreja precisa avançar ainda mais, porque o evangelho do reino precisa ser pregado. Para que a gente possa apressar a vinda de Jesus, para que o Maranata seja uma realidade, o Ora Vem, Senhor, nós precisamos multiplicar o evangelismo. Nós precisamos multiplicar o número de pessoas salvas. Esse evangelho precisa ser pregado até a última pessoa, para que Jesus venha. E sabe o que está acontecendo por causa da nossa missão? Eu não sei se você já ouviu. Os muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus. E aí é o que a Bíblia fala, se você não clama, as pedras vão clamar. Se você não faz a sua parte, Deus vai arrumar um jeito de fazer com que essa pessoa ouça sobre Jesus. Seja por sonhos, seja por um folheto caído na rua, seja de alguma forma, todas as pessoas irão ouvir sobre Jesus. Imagine, você hoje não consegue entrar numa zona de guerra, mas os muçulmanos estão sonhando com Jesus e que Ele salva. Eles estão sonhando com a salvação que vem de Deus. Para esses últimos tempos nós precisamos de juízes. E por último, Samuel também foi um profeta. Nós precisamos de porta-vozes da mensagem de Deus. Nós precisamos de anunciadores da volta de Cristo, um assunto que as pessoas preferem não falar porque causa pânico. Não, porque falar da volta de Jesus, para quê? As pessoas vão ficar desesperadas, as pessoas vão ficar com medo, as pessoas não vão saber o que fazer. Meu irmão, a volta de Jesus não é motivo de tristeza para quem é salvo, é motivo de alegria e celebração. A volta de Jesus é uma boa nova para aquele que é salvo e que continua seguindo os mandamentos do Senhor. É a certeza de que daqui a pouco a gente não vai precisar mais ter tristeza, que a gente não vai mais chorar nessa terra, que a gente não vai mais sofrer. É a esperança do cristão à volta de Jesus. É a promessa que Ele nos fez a partir do momento que nós somos salvos nele. A volta de Jesus é a melhor notícia que você pode ter depois da sua salvação. E nós precisamos de uma geração de anunciadores da volta de Jesus, da salvação em Cristo e do juízo que virá sobre essa terra. Nós precisamos de anunciadores que manifestem o poder de Deus nesses últimos tempos. E aí eu quero compartilhar um último texto com você. Está em Atos, no capítulo 2, versículo de número 17. Atos 2, 17. Nós vamos ver uma promessa de Deus para os jovens desses últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça.
O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa para essa geração. Deus chamou vocês como boca de Deus nessa terra, para anunciar as grandiosidades do Senhor, as obras dEle, aquilo que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. Transformar uma pessoa que hoje é viciada em drogas num servo dEle, com uma família feliz, servindo a casa do Senhor. Uma pessoa hoje que está envolta na prostituição, se convertendo ao Senhor, isso é o verdadeiro milagre. É a transformação de vidas. É você anunciar que aquele seu amigo que hoje sofre de depressão, ele continuando o tratamento dele e com a ajuda do Senhor, ele pode mudar a vida dele. É anunciarmos aonde nós estivermos. Essa é a promessa de Deus. Vocês profetizarão, vocês anunciarão coisas grandes e vocês serão acompanhados dos sinais. A Bíblia diz, se vocês crerem, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Imagine, meu irmão, você fazer mais do que curar um cego, você fazer mais do que fazer um coxo andar, você fazer mais do que uma mulher que tem um fluxo de sangue ser curada. Essa é uma promessa de Deus para a sua igreja. Sigam os meus caminhos, sigam os meus mandamentos e vocês vão fazer mais do que isso. Vocês farão mais. Vocês irão além. Para nós finalizarmos nessa manhã, eu quero, por gentileza, que você se coloque de pé. O Senhor tocou muito no meu coração para que eu faça isso hoje, e eu queria chamar toda a nossa juventude aqui na frente. Você que é da juventude imersos, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Vocês estão sendo chamados para um tempo muito difícil. Vocês estão sendo chamados para um tempo de muita dificuldade. E não pensem que é porque tudo está em paz que ficará em paz. Não pensem que é porque está tudo bem que vai ficar tudo bem. Jesus está voltando, essa é uma realidade. Jesus está voltando e não há ninguém que possa impedir que isso aconteça. Mas Deus está chamando vocês como Deus chamou Samuel. Deus está chamando vocês hoje como Deus chamou Samuel. Olha, eu sei que às vezes você se sente pequeno. Eu sei que às vezes você ainda não está no lugar que você queria estar. Eu sei que às vezes você até pensa, poxa, mas eu queria falar um pouco melhor, eu queria tocar um pouco melhor, eu queria poder fazer mais. Mas eu quero dizer para vocês, e isso Deus tocou muito no meu coração, Deus se alegra com vocês. Deus se alegra quando vocês estão aqui na EBD numa manhã chuvosa dessa. Deus se alegra com vocês quando vocês estão aqui em cada reunião de oração. Deus se alegra quando, independente de ser uma programação dos jovens ou não, vocês estão aqui. Há sinceridade no coração de vocês e Jesus se agrada de vocês. Jesus se agrada de vocês. Como não percebermos a ação de Jesus sobre a vida de vocês quando vocês estão fazendo tudo isso? Como não perceber a ação do Espírito Santo transformando vocês a cada dia, quando mesmo com todas as dificuldades e até com pais que não são cristãos, vocês estão aqui? Como não perceber o amor que vocês têm pela casa do Senhor, independente do que Ele possa dar? E essa é a geração dos últimos dias que não está aqui para pedir, não. Que está aqui só porque ama Ele. Só porque Ele é Deus, só porque Ele é bom. Eu quero convidar a igreja num ato profético, que você levante as mãos sobre esses jovens. A oração da igreja, ela tem poder. A oração da igreja move os céus ao nosso favor. E nós temos visto isso nessa igreja. Quantas pessoas estão sendo curadas por causa da oração dessa igreja? Quantas pessoas estão sendo salvas por causa da intercessão que fazemos nesse lugar? O evangelho está sendo pregado, a igreja está avançando por causa da nossa oração. E hoje, você que está aí nesse banco, você vai profetizar sobre a vida desses jovens. Eu convido você a orar por eles, a colocar eles protegidos pelas mãos do Senhor onde eles forem.
que o Senhor possa falar com eles, que o Senhor possa se revelar a eles. Você pode orar aí onde você está. Profetize sobre a vida deles, que eles terão um futuro abençoado, que a vida deles será próspera, que eles terão uma família feliz, que eles não se perderão, que eles estarão no caminho do Senhor. Senhor, nós entregamos esses jovens em Tuas mãos. O Senhor conhece a sinceridade de cada um deles, ó Deus. O Senhor conhece e sabe quem eles são, porque o Senhor os marcou desde o ventre da mãe deles, assim como o Senhor marcou a Samuel. Esses jovens estão marcados, mesmo antes de nascer, para um novo tempo da nossa igreja, porque eles já são a igreja do presente. Eles não são a igreja que virá, eles são a igreja de hoje, e eles servem a Ti hoje nessa casa. Senhor, eu quero Te pedir que o Teu Espírito desça sobre eles um revestimento especial nessa manhã. Blinda o coração deles, Senhor, contra todas as mensagens do inimigo. Blinda o coração deles contra todas as propostas que possam vir até eles, Senhor. Que todas as propostas de amigos, de colegas, de pessoas lá fora não alcancem o coração deles, Senhor. Deus, eu quero Te pedir, blinda a mente deles contra as mensagens do inimigo, de que eles não podem, de que eles não conseguem, de que eles não são em Ti, Senhor, porque há um futuro preparado para eles. Deus, que todas as mensagens de que eles não podem diante de Ti, que eles não conseguem, seja quebrado agora, Senhor. Deus, traz esperança ao coração deles, ó Deus. Quem sabe eles estão pedindo por seus familiares, ó Deus. Estão pedindo, ó Deus, por pessoas que ainda não Te servem. Deus, faça com que eles digam: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus, eu Te peço, a Tua igreja está clamando por esses jovens, Senhor. Ouça a voz da Tua noiva nessa casa, Senhor. Ouça a voz da Tua igreja, Senhor. Nós profetizamos sobre a vida deles que eles terão um emprego abençoado, que eles terão famílias edificadas em Ti, que eles terão filhos abençoados, Senhor. Nós profetizamos que eles farão a faculdade que eles quiserem. Nós profetizamos que eles irão estudar aquilo que eles quiserem, Senhor, e que o Senhor os dará condições para isso. Deus, talvez eles estejam vendo impossibilidades diante deles, mas eu sei que o Senhor pode abrir essa porta nesse concurso público. Eu sei que o Senhor pode abrir essa porta nessa faculdade. Eu sei que o Senhor pode dar este curso a eles, Senhor. Deus, eu Te peço, desce sobre eles uma unção nova neste dia. Senhor, usa os Teus filhos no louvor, usa os Teus filhos nos nossos instrumentos, usa os Teus filhos em oração, usa os Teus filhos na palavra, usa os Teus filhos onde eles colocarem a mão deles, Senhor. Que onde eles pisarem a planta dos pés, o Teu Espírito os acompanhe. Que haja a luz do Teu Espírito naquele lugar, Senhor. Transforma a casa deles, Senhor. Liberta a família deles, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Deus. Transforma cada vida, Senhor. Senhor, o Senhor sabe de cada coração. O Senhor é o Deus que nos sonda, Senhor. Nesse dia o Senhor está dizendo: Tu és o meu filho em quem eu me alegro. Tu és o meu filho em quem eu me alegro. Porque mesmo fraco você continua. Porque mesmo na tristeza você continua de pé. Porque mesmo quando todo mundo diz que você não vai conseguir, você levanta e vem para cá. Há um mover do Espírito Santo neste lugar, meu irmão. Há um mover do Espírito Santo neste lugar, meu irmão. Sejam renovados pelo Espírito Santo de Deus. Sejam renovados para continuar o caminho. Sejam renovados para continuarem. Sejam renovados para anunciar essa palavra. Sejam renovados nessa manhã. Que a paz do Espírito esteja sobre a sua mente agora. Que a paz do Espírito esteja sobre o seu coração agora. Nenhuma arma preparada contra esta juventude prosperará. Nenhuma palavra lançada contra vocês prosperará. Nenhuma palavra de maldição. Que toda palavra de maldição lançada no ventre da sua mãe seja quebrada. Que toda maldição lançada por pessoas que não temem ao Senhor sejam quebradas. Que palavras de derrota sejam quebradas nessa manhã. Existem jovens aqui com maldições sendo quebradas, meu irmão. Palavras de fracasso que lançaram contra a sua vida, que seja quebrado agora.
A igreja do Senhor intercede por você. A noiva do Senhor se levanta por você nessa manhã. Os anjos do Senhor estão neste lugar, meu irmão. E o Senhor está quebrando maldições nessa casa pelo poder da oração da igreja. Pelo poder da oração da igreja. Vocês irão além do que os seus pais foram. Vocês serão mais do que os seus pais sonharam para vocês. Vocês irão além. Vocês serão mais do que isso que vocês prepararam para vocês mesmos. Nós abençoamos a vida de vocês. Nós abençoamos a vida de vocês. Nós abençoamos a casa de vocês. Nós abençoamos o futuro de vocês. Que a partir de hoje, o Senhor se revele a vocês como se revelou a Samuel. Que o Senhor desperte vocês nas madrugadas. Que o Senhor desperte vocês para um novo tempo. Que a boca de vocês seja cheia da palavra de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E anunciem esse evangelho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês podem voltar para os seus lugares. Aplauda o Senhor nessa manhã.